Olá, pessoal. Meu nome é Bernardo, eu sou professor de Relações Internacionais. Gostaria de agradecer à TV Pública pela oportunidade e também à Bárbara, quem me fez o convite. Hoje, nessa live, eu vou tratar do assunto do novo coronavírus e as relações internacionais. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint para facilitar a transmissão das minhas reflexões, e essa apresentação de PowerPoint, ela tem uma duração de 35 a 40 minutos, tá? E caso alguém tenha alguma dúvida, eu peço a gentileza de anotar a dúvida ao longo da apresentação e me fazer a pergunta ao final da apresentação, porque como eu vou compartilhar aqui a minha tela de PowerPoint, né, então não ficaria muito prático para eu ver a lista de perguntas, então eu prefiro primeiro fazer a apresentação, aí depois ao final eu estou à disposição para fazer as perguntas. É um prazer poder estar falando desse assunto para todos, que é um tema que atinge as pessoas em geral, então é fundamental que a gente possa compreendê-lo. Então, feita essa breve introdução, eu vou compartilhar a minha tela de modo que todos possam ver a apresentação em PowerPoint. Só vou configurar aqui. E daí nós podemos começar. Então, como está aqui no título, os impactos do novo coronavírus nas relações internacionais, como eu já havia falado, da nossa apresentação. Então, nós vamos começar aqui com uma introdução, seguida de informações gerais, um panorama histórico, o SARS-CoV-2 e as relações internacionais, e, finalmente, as considerações finais. Então, vamos começar aqui com a introdução. Está colocada a pergunta: o que é o novo coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, cujo nome técnico é SARS-CoV-2, foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados em Wuhan, na China. Ele provoca uma doença que recebe o mesmo nome, coronavírus, mas uma sigla diferente, Covid-19. Resumindo, SARS-CoV-2 é o vírus e Covid-19 é a doença provocada pelo vírus. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Então, por isso, o nome coronavírus, porque o vírus parece uma coroa. Próximo slide. Aqui aparece esse mapa da China e, em vermelho, a província de Hubei e, dentro dela, a cidade de Wuhan, onde esse surto atual ele começou. Uma outra questão importante para a gente chamar a atenção, conforme essa notícia, é um estudo que mostra que o novo coronavírus ele não foi criado em laboratório. O vírus é resultado de seleção natural, de acordo com pesquisa que foi realizada por cientistas de 3 países. A partir disso, nós podemos nos perguntar:
não foi criado em laboratório, mas pode ter sido um acidente? Especialistas sabem que o novo coronavírus não é uma arma biológica feita pelo ser humano. Porém, os cientistas discordam se poderia ter vazado de um laboratório de pesquisa acidentalmente, algo que já aconteceu no passado. O professor Richard Everett, do Instituto Waksman de Microbiologia da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, especialista em biossegurança, que fala sobre segurança de laboratório desde o início dos anos 2000, acredita que é possível que a pandemia da Covid-19 tenha começado como uma liberação acidental de um laboratório com um dos dois em Wuhan, que são conhecidos por estar estudando coronavírus de morcegos. Para quem tiver mais interesse, mais informações podem ser encontradas no link que aparece aqui. Como o link é muito grande, eu sugiro pegarem só o principal do site, thebulletin.org, e uma vez lá dentro, procurarem por essa informação. Próximo slide. Também tem aqui essa notícia: OMS declara pandemia de coronavírus. A OMS declarou a pandemia no dia 11 de março de 2020. Inclusive, alguns criticaram a organização porque acreditavam que ela poderia ter declarado a pandemia um pouco antes. E por falar em pandemia, é importante nós fazermos a diferenciação entre pandemia, epidemia e endemia. Vamos ver o que cada uma delas significa. A infecção endêmica está presente em uma zona de maneira permanente, em todo momento, durante anos e anos. Por outro lado, uma epidemia é um aumento de casos seguido de um ponto máximo e, depois, uma diminuição. É o que ocorre nos países onde se registram epidemias de gripe a cada ano. No outono e no inverno, aumentam os casos, chega-se ao máximo de infecções e depois diminuem. Por último, a pandemia é uma epidemia que ocorre em todo o mundo, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, aqui, vimos, basicamente, a diferença entre pandemia, epidemia e endemia. Feita a introdução, agora nós passaremos para as informações gerais. Aliás, na introdução, eu havia falado do nome coronavírus porque ele se parece com uma coroa. Essa imagem aqui acima do slide, ela serve para a gente ter aí, né, uma visão dessa coroa que o vírus se parece. Aqui eu vou passar um vídeo, ele está em inglês, mas ele é bem visual para quem não fala o idioma, então é possível compreender, que mostra a importância do isolamento social. Esse vídeo ele só tem imagem, ele não tem som. Vejam só. O poder de ficar em casa. Esse é um vídeo do Fórum Econômico Mundial. Caso vocês tenham interesse, basta acessar o link que aparece no slide. É um link mais curto, ou buscar por Fórum Econômico Mundial no Google. Mas é interessante notar que cada pequena ação de cada pessoa tem um impacto muito grande. E o isolamento social
é uma das principais ferramentas, além de higienizar as mãos, não levá-las ao rosto, usar máscara, para que a gente possa lidar com esse vírus até que uma vacina esteja pronta. Aqui nesse slide é interessante a gente observar a importância do uso de máscara. Então vejam nessa primeira situação, onde as duas pessoas estão sem máscara. Do lado esquerdo, um rapaz, do lado direito, uma mulher, e o rapaz está infectado. Vejam que essas manchas verdes que saem do nariz do rapaz, elas representam essa infecção, e se ambos estão sem máscara, a probabilidade de contágio é muito alta. Vamos ver uma próxima situação. Se a moça ela usa máscara, a moça apenas, o rapaz não, a probabilidade de contágio é alta. Lembrem-se que na foto anterior, na imagem anterior, era muito alta. Ela usando a máscara, agora a probabilidade ficou alta. Uma terceira situação é o rapaz que está infectado, o rapaz apenas usar a máscara. Aí a probabilidade de contágio ela cai para média. Finalmente, uma quarta situação é se ambos estiverem usando as máscaras. Nesse caso, a probabilidade de contágio ela é baixa. Por isso a importância de todos usarem máscaras, porque daí reduz-se muito a probabilidade de contágio. Somando-se a isso, o isolamento social, o distanciamento e as medidas de higiene, a gente tem ferramentas aí muito boas para tentar conter a expansão desse surto até que a vacina seja desenvolvida. Esse infográfico ele está em inglês, eu coloquei à direita o vocabulário, então a pergunta que aparece em branco é o quão longe as gotas que são emitidas pelos seres humanos, elas podem viajar. Então vejam na seta em azul, né, quando nós expiramos, essas gotas podem viajar 1,5 metros. Já na flecha verde, ela representa quando as pessoas tossem, as gotículas podem viajar 2 metros. E, finalmente, a seta em rosa, quando as pessoas espirram, as gotículas podem viajar até 8 metros. Então, imaginem a situação, se a pessoa estiver usando máscara, essas gotículas elas serão muito mais bem contidas. Aqui tem um outro vídeo que ele mostra um experimento de como o coronavírus ele pode se disseminar. Vejam só que interessante. É um modelo em 3D, onde uma pessoa ela tosse em um corredor de um supermercado e mostra como essa tosse ela pode se espalhar pelo supermercado. Então vejam que essa névoa verde ela simboliza, né, o que é emitido pela tosse da pessoa, o que está em roxo é emitido pela pessoa também, só que viaja uma distância menor. Como se trata de um ambiente fechado, né, essas gotículas elas podem ficar no ar por muito mais tempo. Por outro lado, se for um ambiente aberto, tendo ventilação, as gotículas elas tendem a se dispersar mais rapidamente. Nesse outro slide, aparece aqui essa imagem que é da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, um centro de dados do novo coronavírus, que tem sido utilizado como referência por todo o mundo. Eu até sugiro àqueles que tenham interesse, depois procurarem na internet, o link aparece abaixo no slide, porque é uma base de dados muito completa, que ela mostra os casos
desse vírus no mundo todo. Essa imagem especificamente, ela é uma imagem um pouco antiga, né? Muito aconteceu desde que eu registrei essa imagem, mas ela está colocada aqui apenas para ilustrar, né, uma base de dados confiável para se obter informações sobre a atual pandemia. Então, pessoal, passadas as informações gerais, nós podemos agora fazer um panorama histórico para nos ajudar a compreender melhor a situação que estamos vivendo atualmente. Vejam só. Aqui está em inglês, mas para quem não domina o idioma, eu vou auxiliar. Vejam aqui uma espécie de linha do tempo histórica e uma série de doenças. Por exemplo, essa que está aqui em roxo é a chamada morte negra ou peste bubônica, que no seu surto de 1347 a 1351 matou aproximadamente 200 milhões de pessoas. Essa foi a mais mortífera de toda a história. Aqui na frente, nessa combinação de amarelo com vermelho, smallpox, em inglês significa varíola. E no surto, em 1520, a varíola matou 56 milhões de pessoas. Existem muitas outras, como estão aparecendo aqui nessa imagem, mas eu acredito que essas duas já sejam suficientes para fins de exemplo. Próximo slide tem outros. Aqui, em verde, é a chamada gripe espanhola. A gripe espanhola, entre 1918 e 1919, ela matou de 40 a 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola, embora não tenha matado tanto quanto a peste bubônica, ela é chamada da mãe de todas as pandemias. Mais para frente, aqui na imagem, vejam aqui em rosa e preto, é o vírus HIV da doença AIDS, que de 1981 até o presente, matou de 25 a 35 milhões de pessoas. Há outros exemplos no próximo slide, que são os mais próximos de nós em termos de tempo. Aqui aparecem a MERS, aqui à esquerda, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, aparece o Ebola, aparece o SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, aparece a gripe suína aqui em verde, e mais abaixo, né, nesse tom rosa com branco, é a Covid-19, que até o dia 20 de março, que foi o dia no qual esse infográfico que eu estou utilizando foi elaborado, já havia matado 11.400 pessoas, só que desde então esse número ele subiu bastante. Caso vocês tenham interesse em acessar esse infográfico, ele pode ser encontrado no link que aparece aqui no slide. Eu sei que o link é grande para copiar, mas podem anotar apenas o Visual Capitalist e procurarem no Google, porque daí vocês conseguem encontrá-lo. Aqui tem um outro vídeo, pessoal, que ele vai mostrar as cinco doenças mortais cujas vacinas ajudaram a colocar essas doenças sob controle, mostrando a importância da vacina. Eu coloquei um vocabulário básico do lado direito para fins de auxiliar no entendimento. Esse vídeo, ele tem áudio. Vamos então assisti-lo.
Então, pessoal, mais uma vez, esse vídeo ele serve para mostrar a importância das vacinas para o controle das doenças, particularmente da Covid-19, cuja corrida pela vacina está acontecendo. Esperamos aí que ela fique pronta o mais rapidamente possível. Vou avançar aqui para o próximo slide e nós vamos entrar, então, particularmente na temática aqui da nossa live, né, já passadas as informações anteriores, a introdução, as informações gerais, o panorama histórico, nós já temos aí uma boa base para podermos compreender o SARS-CoV-2 e as relações internacionais. Vamos lá, então. A crise causada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é a mais desafiadora que a humanidade enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. Quem falou isso foi o Antônio Guterres, que é secretário-geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. Logo mais vocês vão entender o significado dessa imagem. Vejam só. Apesar da SARS, que teve início em 2002, a SARS, a Síndrome Aguda Respiratória Grave, e da MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que teve início em 2012, terem sido dois avisos importantes sobre os perigos dos coronavírus. E apesar da inteligência dos Estados Unidos ter alertado a Casa Branca sobre o novo coronavírus em novembro de 2019, a atual pandemia pode ser considerada o grande cisne negro de nosso tempo, até chegar o próximo. O cisne negro é um evento que possui 3 características: raridade, impacto extremo e previsibilidade retrospectiva, embora não prospectiva. Enquanto alguns argumentam que a pandemia de vírus transmissíveis são geralmente previsíveis, uma vez que parecem ocorrer a cada década, a natureza específica do SARS-CoV-2 e, portanto, a capacidade de preparar uma vacina para ele não poderia. Por isso, então, que tal evento ele pode ser considerado um evento do tipo cisne negro. Caso tenham interesse em se aprofundar nessa temática, eu sugiro o livro do Nassim Nicholas Taleb, intitulado A Lógica do Cisne Negro, o impacto do altamente improvável, cuja edição brasileira é de 2008. Outra notícia interessante: diplomatas dos Estados Unidos alertaram em 2018 sobre laboratório chinês que estudava coronavírus. Os despachos alertavam sobre os pontos fracos de segurança e gerenciamento no laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan. Ou seja, houve alertas em termos da segurança sanitária do laboratório, e os riscos que havia, né, a segurança não era tão boa, da possibilidade de algum vírus que estivesse sendo pesquisado tivesse escapado de lá. Essa é uma teoria, inclusive, que ela não foi descartada, ela ainda está sendo estudada, e, inclusive, o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele tem defendido essa linha de pensamento. Outros dizem que é um vírus que veio, né, de um dos mercados úmidos de Wuhan, mas nenhuma das duas ainda foi comprovada plenamente. Existem alguns que acreditam em uma linha de raciocínio e outros que acreditam na outra. Vocês também logo vão entender o significado dessa imagem. A crise que estamos vivendo é a primeira crise do chamado mundo G0.
Inspirada em grupos de países como o G7 ou o G8 e o G20, a expressão foi criada pelo cientista político Ian Bremmer, significando um mundo sem liderança. Apenas para explicar, a expressão G7, ela vem da época da Guerra Fria, significando as economias mais industrializadas do mundo. Porém, o G7 é formado por países ocidentais em uma época em que a Índia e a China não tinham o tamanho que tem hoje. O G7 ele pode variar também para G8. O G8 significa o G7 mais a Rússia. Só que a Rússia, depois de tomar a Crimeia em 2014, ela foi expulsa e o G8 voltou a ser G7. E finalmente o G20 são as 19 economias, as maiores, 19 maiores economias do mundo, formadas por economias desenvolvidas e por economias em desenvolvimento, mais a União Europeia. Então, com base nessas expressões G7, G8 e G20, o cientista político Ian Bremmer criou a expressão mundo G0, que significa um mundo sem liderança. Vejam só. Os Estados Unidos hesitam e a China busca a liderança internacional, mesmo após graves erros do Partido Comunista Chinês em admitir e lidar com a crise em seu estágio inicial em Wuhan, algo que alguns consideram uma espécie de Chernobyl chinês. Apenas para lembrar, Chernobyl foi um acidente em uma usina nuclear na Ucrânia na década de 80, e o governo soviético tentou encobrir o acidente, mas ele tomou proporções muito graves, né, que não era possível de esconder. E alguns traçam, então, o paralelo com a situação na China. A dinâmica intergovernamental do Estado chinês influenciou o surto de coronavírus no país e no mundo. A China está restringindo a publicação de estudos sobre as origens do novo coronavírus, o que é algo muito complicado, já que a melhor forma para se tratar dessa questão é através de transparência. Porém, o governo chinês, por se tratar de um governo autoritário, ele não é um governo totalmente transparente. Quem tiver interesse nesse aspecto específico, eu sugiro um artigo em português que aparece aqui no slide, qual o papel que a China assume em meio à pandemia, escrito pelo João Paulo Charlot, e que pode ser encontrado no site do Nexo Jornal. Eu sei que o link é grande para poder registrá-lo agora, mas quem tiver interesse, basta anotar Nexo Jornal, depois procurar no Google e, uma vez no site, procurar por essa notícia, por essa reflexão sobre a China. Na parte cibernética, a China lançou mensagens virais para moldar a narrativa do coronavírus. O país triplicou sua presença no Facebook e Twitter nos últimos meses para espalhar mensagens que podem incitar dúvidas sobre fatos básicos e, às vezes, promover reivindicações fictícias. Podemos nos perguntar: a China pode ser processada no âmbito do direito internacional por mortes e danos? A resposta curta é sim. Vamos ver o porquê. Aliás, isso já está acontecendo. 4 trilhões de dólares em processos judiciais contra a China pela pandemia do Covid-19. Após o surgimento da Covid-19 em novembro de 2019, a China não reportou o surto por quase 2 meses. Isso facilitou a propagação do vírus, causando uma crise econômica e política global de proporções imprevistas. Teoricamente, as nações poderiam responsabilizar a China legalmente por negligência e por cometer um ato internacionalmente ilegal.
O Regulamento Sanitário Internacional, adotado pela Organização Mundial da Saúde, exige que os estados notifiquem a OMS de eventos que possam constituir uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Da mesma forma, a China quebrou suas obrigações sob o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que estipula o direito ao mais alto padrão possível de saúde física e mental. Além disso, o comportamento da China é uma ameaça à segurança global e constitui uma violação do capítulo 7 da Carta da ONU, que autoriza o Conselho de Segurança da ONU a tomar medidas para manter ou restaurar a paz e a segurança internacionais. Quem tiver mais detalhes, tem um artigo que trata sobre isso no site The Diplomat. Há esse documentário também, uma espécie de linha do tempo da Covid-19, no canal Spotniks, no YouTube. Vocês podem encontrar pelo termo-chave Covid-19, no qual, então, são mostrados, né, vários processos dentro do governo chinês, no sentido de proibir a divulgação de informações, né, algo que, se tivesse acontecido, poderia ter reduzido em muito os danos da atual pandemia. O Ian Bremmer, que eu já mencionei anteriormente, ele é CEO da Eurasia Group, a maior consultoria de risco político do mundo, afirma que o sistema geopolítico está quebrado. O 11 de setembro de 2001, aqueles atentados terroristas nos Estados Unidos, abalou o mundo. O mesmo aconteceu com a crise financeira global de 2008 e 2009. Porém, nenhum desses dois eventos se compara ao atual coronavírus. Segundo a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, o coronavírus é a pior crise econômica desde a Grande Depressão. O FMI prevê contração de 3% na economia mundial em 2020, a maior desde 1930. No caso do Brasil, o PIB, segundo a previsão do FMI, encolherá 5,3% e o desemprego chegará a 14,7% em 2020. Há cenários de recessão, depressão ou até mesmo superação da Grande Depressão. Apenas para elucidar, quando a gente usa as expressões recessão e depressão na área de economia, a recessão significa uma desaceleração da atividade econômica e, no caso de uma depressão, né, seria algo muito mais intenso, com mais impactos negativos. Aqui também tem uma notícia interessante. Segundo a Organização Mundial do Comércio, OMC, conhecida em inglês pela sigla WTO, o comércio mundial ele pode ser reduzido em até 1/3 por conta do novo coronavírus. Nessa imagem da capa de uma das edições do jornal inglês Financial Times, aqui na manchete está colocado que o vírus ameaça atingir a economia de uma maneira mais forte do que a guerra e a gripe em 1918. Segundo a análise da The Economist Intelligence Unit, a Covid-19 enviará quase todos os países do G20 para uma recessão.
Como mencionado alguns slides atrás, apesar da China buscar a liderança global, Michael Green e Evan Medeiros acreditam que a pandemia não tornará a China o líder mundial. Mesmo na ausência da liderança dos Estados Unidos, existem limites reais à capacidade da China de tirar proveito da crise atual e mudar o equilíbrio do poder global. De acordo com Salvatore Babones, no mundo pós-coronavírus, o poder chinês é superestimado. Quando o mundo está funcionando adequadamente, os amigos tomam o apoio dos Estados Unidos como garantido, e os inimigos aproveitam essa complacência. Quando as coisas ficam difíceis, o mundo redescobre o quão importante é a liderança dos Estados Unidos. Aqui, esse artigo também, a Hydra, né, e o Cavaleiro Sem Cabeça comparam as situações dos Estados Unidos e da China na situação atual. Trump, o presidente norte-americano, suspendeu o financiamento dos Estados Unidos à OMS. Há uma semana, uma semana antes dele suspender esse pagamento, ele havia ameaçado cortar os recursos depois de sugerir que a administração da organização tinha um viés favorável à China durante a pandemia de coronavírus. Segundo o presidente, o financiamento ficará suspenso enquanto seu governo analisa a resposta da entidade à pandemia, a pior do mundo em décadas. O republicano argumentou que os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 400 bilhões de dólares, quase um quarto do orçamento da instituição, enquanto, segundo ele, a China contribui com 40 milhões de dólares. Trump atacou a organização por se opor às restrições de viagens à China no início da crise e a acusou de ser excessivamente cautelosa com os chineses no início do surto, mesmo que o próprio americano tenha elogiado a resposta do governo chinês até algumas semanas atrás. A decisão do presidente de suspender o financiamento americano à OMS segue um padrão de ceticismo de sua presidência com as organizações mundiais que começou bem antes da pandemia de coronavírus. Trump já questionou o financiamento dos Estados Unidos às Nações Unidas, à Aliança Militar da OTAN, retirou-se de acordos climáticos globais e criticou a Organização Mundial do Comércio, sempre alegando que os outros países estavam roubando os Estados Unidos. Apenas para descontrair, essa imagem, né, ela mostra que se o Donald Trump fosse o capitão do Titanic, ele diria que não há iceberg, depois que eles não bateriam no iceberg, seguido de eu sabia do iceberg antes que qualquer pessoa soubesse, ninguém conhece os icebergs melhor do que eu, os pinguins trouxeram o iceberg aqui, ninguém poderia ter previsto o iceberg, nós não podemos permitir que o iceberg pare o nosso navio, a tripulação está espalhando fake news sobre icebergs, e assim sucessivamente. Essa é uma outra notícia muito interessante, que ela fala sobre a Finlândia. A Finlândia abriu seus armazéns secretos da Guerra Fria para enfrentar o coronavírus. A Finlândia, ela está próxima, faz fronteira com a Rússia,
E na época da Guerra Fria, fronteira com a União Soviética, havia essa preocupação de uma invasão soviética, considerando que a União Soviética invadiu a Finlândia na Segunda Guerra Mundial. Então a Finlândia começou a criar esses armazéns secretos com emergências para situações de crises, reservas de emergência. E mesmo com o fim da Guerra Fria, a Finlândia manteve esses armazéns até os dias de hoje, e eles estão sendo muito úteis a esse país, de modo que não faltem suprimentos nessa situação de crise. Para quem se interessar, vale muito a pena ler essa matéria que saiu no site do jornal É o País. Então, pessoal, vimos a parte do novo coronavírus e as relações internacionais, e agora eu estou chegando nas considerações finais. Primeira consideração final é sobre o estado de bem-estar social. A crise do novo coronavírus renovou o caso para o estado de bem-estar social. Em vez de um fardo, o sistema de assistência social é uma forma de seguro coletivo contra os riscos da vida. O sistema de saúde público salvou a minha vida, disse o Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, após ter alta. A Margaret Dalcomo afirma que o isolamento social severo e o SUS, o Sistema Único de Saúde, são as grandes armas do Brasil contra a pandemia. Segunda consideração final, sobre a globalização e a desglobalização. Embora o mundo já estivesse passando por uma desglobalização, a crise do novo coronavírus mudará o fenômeno da globalização como a conhecemos. Um exemplo é que o Japão pagará para as empresas japonesas deixarem a China e realocarem sua produção em outros países. Por um lado, o surto foi um presente para nacionalistas e protecionistas, e é provável que tenha um impacto a longo prazo na livre circulação de pessoas e bens. Por outro lado, a pandemia de Covid-19 está fechando fronteiras e interrompendo cadeias de suprimentos, mas não pode parar o movimento de longo prazo em direção ao mundo mais interconectado. Terceira consideração final: o colapso de civilizações. As interações entre mudanças climáticas, fome, migrações, pandemias e grandes inovações no transporte e na guerra são críticas na compreensão do colapso de civilizações antigas. É isso que mostra o estudo de Malcolm Wiener, do Belfer Center for Science and International Affairs, da Harvard Kennedy School. Quantas dessas variáveis podemos aplicar na atualidade? Ao meu ver, todas. Se não mudarmos a relação predatória do ser humano com o meio ambiente, a próxima civilização a entrar em colapso pode ser a nossa. Exemplos disso: desmatamento da Amazônia pode levar a novas epidemias, alertam cientistas. A América do Sul, sobretudo o Brasil, e a África Central são as regiões mais suscetíveis de produzirem as próximas epidemias. Um outro exemplo: abuso de antibióticos em animais ameaça milhões de pessoas. O uso irresponsável de antimicrobianos está criando superbactérias resistentes a todos os fármacos. Quarta consideração final, sobre as mudanças climáticas. Vejam essa notícia: como o derretimento de geleiras está levando ao ressurgimento de doenças
adormecidas. O que aconteceria se nós, de repente, ficássemos expostos a bactérias e vírus mortais que ficaram ausentes por milhares de anos, ou então que nunca vimos antes? É possível que estejamos perto de descobrir que isso possa acontecer. As mudanças climáticas estão derretendo o solo da região do Ártico e, conforme o solo derrete, ele vai liberando antigos vírus e bactérias que, depois de ficarem tanto tempo dormentes, voltam à vida. Finalmente, pessoal, feitas as considerações finais, para mais informações, eu tenho um curso online na plataforma Udemy, intitulado Breve Introdução às Pandemias e às Relações Internacionais. Aqui está o link. Basta vocês entrarem na plataforma Udemy, digitem pandemias, que daí vocês vão conseguir encontrar, caso tenham interesse. Gostaria de agradecer a todos pela presença aqui, pelo prestígio de assistirem a minha live sobre o novo coronavírus e as relações internacionais. Aqui estão os meus contatos. Talvez, se vocês derem um print na tela, possa ajudar a registrar tais contatos. Mais no YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, basta vocês digitarem Bernardo Val, né? Meu e-mail é bernardoval@gmail.com, que Bernardo Val, acredito, não é difícil de lembrar, então aí vocês conseguem me localizar. Eu vou interromper agora o meu compartilhamento de tela para voltar a outra tela, de modo que eu possa ver as perguntas. Aqui eu estou já vendo algumas perguntas no bate-papo. O Fred, de São Paulo, pergunta se a luz solar realmente mata o vírus. Veja, Fred, nós podemos dizer o seguinte, né? Que ela não necessariamente vai matar o vírus, embora nós saibamos que a luz solar ela possa ser um bom higienizador para ambientes. É sempre bom, né, nós abrirmos nossas janelas para que a luz do sol entre nas nossas casas, por exemplo. Ela sozinha não vai matar o vírus. Ela pode diminuir, e aqui a gente pode colocar a variável da temperatura também, o tempo que o vírus vai conseguir viver no exterior. Mas ela sozinha, não, né? Ela é apenas uma variável, mas sozinha, não. Tem uma outra pergunta aqui no bate-papo, da Joana Elisa de Monte Alto. Ela pergunta se a ação do nosso governo na crise do coronavírus pode afetar relações internacionais. Joana, essa pergunta é muito importante, assim como a anterior do Fred. O nosso governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, e aqui eu não quero desrespeitar ninguém que tenha votado no presidente, mas em recente editorial do jornal norte-americano The Washington Post, o Bolsonaro foi avaliado como o pior líder global na condução da crise do coronavírus. Ou seja, a condução do nosso governo dessa crise, ela afeta muito as relações internacionais do Brasil. A gente pode pensar na questão da imagem, que o Brasil está transmitindo para o exterior. O Brasil vive uma pandemia, simultaneamente uma crise política, onde o presidente, todos os domingos, tem participado de manifestações que pedem uma intervenção militar. Então, a imagem para o exterior ela é muito negativa, e isso pode afetar o comércio,
pode afetar negócios, pode afetar investimentos, pode afetar o turismo. Quem vai querer vir para um país que está ao caos com um presidente querendo dar um golpe, né? Então, a maneira como o governo conduz a crise afeta a imagem exterior do Brasil e afeta as relações internacionais do Brasil. Há aqui uma outra pergunta, né? Não tem o nome nem a localidade da pessoa. Segundo o ministro das Relações Exteriores, ele afirma que o coronavírus é um plano comunista, matéria do Jornal Nacional. Isso é realmente verdadeiro? Essa é uma pergunta muito interessante, certo? Eu diria que não é algo verdadeiro, e o nosso ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, embora tenha passado no concurso do Instituto Rio Branco, que é a escola que forma os nossos diplomatas, e é um concurso muito difícil, embora ele tenha progredido na carreira diplomática e seja uma pessoa bem estudada, ele faz uma leitura muito simplista das relações internacionais, que são muito mais complexas. Falar que o coronavírus é um plano para uma dominação comunista é algo que deixa de levar em conta uma série de variáveis, certo? Então vamos lá. Eu, durante a minha apresentação, falei que há algumas pessoas que acreditam que o vírus possa ter vazado por falta de segurança do laboratório de Wuhan e a partir daí ele se espalhou, certo? A China, ela conduziu mal essa situação inicial. Se ela tivesse conduzido de uma forma melhor, talvez a epidemia não fosse tão ampla. E talvez para tentar compensar essa situação, a China está fazendo a diplomacia de máscaras, né? Aquelas máscaras que ela vende para o mundo afora, para as pessoas se protegerem em relação ao novo coronavírus. Então, a China, de certa forma, ela também está se aproveitando dessa situação para melhorar a sua imagem no mundo, certo? Alguns até falam de uma nova rota da seda sanitária, que significa a China vendendo equipamentos de saúde para o mundo afora, certo? A partir do que ela tenta melhorar a sua imagem e também ela ganha muito dinheiro. Então tem uma série de nuances, né, que a gente resumir para um plano de dominação comunista é uma leitura muito simplista de uma realidade muito mais complexa. Aqui tem uma outra pergunta do Pedro no Rio. As fake news são negativas em qualquer contexto, mas na saúde elas têm um efeito quase criminoso. Existe alguma ação do governo para combater isso? É uma situação interessante que nós estamos vivendo, Pedro. Até antes da crise do novo coronavírus, nós já estávamos em um mundo de proliferação das fake news, que alguns chamaram da era pós-verdade, onde muitas verdades estabelecidas estavam sendo relativizadas. Eu acredito que a principal ferramenta para se combater as fake news seja a conscientização das pessoas e as pessoas procurarem informações de fontes seguras. E, nesse sentido, o jornalismo e a imprensa, eles são uma peça fundamental. E o governo, alguma ação do governo para combater isso seria justamente dar o exemplo. E, infelizmente, não é o caso do nosso governo, especificamente o federal, porque o próprio governo federal também espalha uma série de notícias falsas em nome dos seus interesses. Então, qual seria o papel do governo? Dar o exemplo. Isso não está acontecendo. Se isso não está acontecendo, o que nós podemos fazer? Conscientização e buscar fontes de informações seguras. Não aquela mensagem do WhatsApp suspeita que muitas vezes nós recebemos, mas sim buscarmos em uma fonte da imprensa que nós achemos que tenha credibilidade, porque daí a informação será muito mais segura, já que o jornalismo ele faz apuração, tem o processo de
revisão, né, antes de ser publicado. Então tem aí mecanismos, né, que fazem com que a informação publicada ela tenha passado por um tratamento e daí ela seja mais confiável. Uma outra pergunta aqui, também a pessoa não se identificou. Essa briga política que atualmente estamos vendo de nossos governadores com nosso presidente atrapalha os cidadãos. Deveria existir alguma penalização de responsabilidade de quem realmente está certo? Ou, na sua opinião, eles estão perdidos no assunto e não sabem o que estão fazendo? A minha impressão é que isso traz insegurança para nós e o mundo. É uma excelente pergunta, tá? Aqui, respondendo, eu não quero tomar nenhum partido, eu quero apenas analisar, mas, ao meu ver, prefeitos e governadores de muitos estados, eles estão conduzindo a situação de maneira adequada. Tem estados que têm mais recursos e estados que têm menos recursos. Por exemplo, no caso do estado do Amazonas, a crise lá está muito grave. E a cidade de Manaus, especificamente, ela está vivendo uma espécie de apocalipse, no qual o prefeito, o Arthur Virgílio, chegou a pedir no Twitter para a Greta Thunberg, aquela jovem ativista internacional em questões de meio ambiente, ele pediu ajuda para ela porque o governo federal não repassou ajuda. Apesar de que ele pediu essa ajuda, um pouco tempo depois, aviões KC-390 da Força Aérea Brasileira foram para lá com suprimentos médicos. Então, ao meu ver, há prefeitos e governadores que estão conduzindo bem a crise. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, ele tinha um discurso mais radical. Me parece que com essa crise ele tem um discurso agora mais moderado. Quem está realmente radicalizando é o presidente Jair Bolsonaro, ao meu ver. Mais uma vez, não quero desrespeitar as pessoas que tenham votado nele, mas ele está conduzindo essa crise de uma maneira muito ruim, que está trazendo e trará impactos muito negativos para o nosso país. O presidente já cometeu uma série de crimes de responsabilidade, que até permitiriam a abertura de um processo de impedimento, certo? Mas aí isso depende do Congresso, depende das forças políticas entrarem em um entendimento e acreditarem que esse seja o caminho, e isso ainda não aconteceu. Eu vi aqui que as perguntas terminaram. Eu vou passar novamente o meu contato, para caso alguém queira me enviar uma pergunta depois de encerrada a live. O meu e-mail é bernardoval@gmail.com. Lembrando que Val se escreve W-A-H-L. Novamente, bernardoval, tudo junto, @gmail.com. E além do e-mail, né, basta vocês procurarem Bernardo Val no YouTube, no Instagram, LinkedIn, que vocês vão conseguir encontrar o meu contato. Eu acho que as perguntas que eu pude responder aqui foram muito interessantes. Esse é um assunto que nós precisamos debater, porque a crise do novo coronavírus, ela é o grande acontecimento do nosso tempo. E, certamente, o mundo, após essa crise, ele será bastante diferente. Uma coisa que eu tenho dito, que eu acho muito interessante, é que estão sendo feitas diversas lives, inclusive essa, da qual eu estou participando, mas particularmente as musicais, que elas são interessantes na medida em que elas podem arrecadar recursos para aquelas pessoas mais necessitadas. Porém, ao mesmo tempo, eu acho importante que nós façamos lives para a gente refletir sobre o futuro do mundo. E, me parece, a questão ambiental e a maneira como o ser humano lida com as outras espécies no planeta é algo que a gente precisa parar para pensar, porque, de certa forma, a gente pode entender esse novo coronavírus como um recado da natureza de que o ser humano está indo muito além do que deveria no tratamento que dá ao planeta. Então, se nós não cuidarmos do planeta Terra,
do meio ambiente e dos animais, nós não teremos um lugar para morarmos. É simples assim. Eu acho que a gente precisa parar para mudar nossa postura, os governos mudarem suas políticas, as indústrias, o modo como nós consumimos, porque o nosso impacto, a nossa pegada ecológica no planeta, ela está acabando com o planeta. Então, acho que com isso eu encerro aqui, né, as minhas considerações finais dessa live. Espero que ela tenha sido útil a todos e, mais uma vez, agradeço à TV Pública pela oportunidade e espero estar em contato com todos brevemente. Muito obrigado